Na última quinta-feira, como vocês devem ter acompanhado, a jornalista Mônica Bergamo trouxe uma informação que pode ser interpretada como bombástica para a democracia brasileira. A união entre dois adversários históricos em uma chapa única para 2022, que seria a união entre Lula e Geraldo Alckmin. De antemão, eu já digo para vocês que essa chapa não irá acontecer. Pode até ser que o PT coloque o vice do PSB, já que ainda existe negociações sobre quem será o vice do Lula em 2022, não tem nada definido. Até alguns meses atrás, eu diria para vocês, com 90% de certeza, que tudo levava à união com o PSD do Kassab, mas a partir daí a gente viu algumas movimentações e nomes importantes chegando ao PSB, que declarou já publicamente apoio ao Lula. Então o vice-candidato à presidência de 2022 pode ser do PSB, do Márcio França. O problema é que muita gente lembra da ligação que Geraldo Alckmin teve e ainda tem com o PSDB, apesar de estar ali partindo para outro partido. A gente sabe que ele foi o responsável por dar vazão ao nome do João Dória, que acabou traindo ele para 2018. Ali a gente viu que tinha um acordo para ele não ser candidato a governador do estado, e ele foi candidato e começou ali mobilização para se lançar inclusive a presidente, mas não deu muito certo. E aí foi candidato a governador de São Paulo e já é pré-candidato à presidência da República em 2022. Existe um grande problema por trás disso. A estratégia de partida pode até parecer boa, eu vou explicar para vocês, mas na prática essa chapa não irá funcionar por diversos motivos, e eu vou dizer para vocês aqui hoje que eu não acredito que essa chapa saia do papel. O principal motivo é que é mais interessante para o Geraldo Alckmin migrar para o PSD, ser candidato a governador em São Paulo ou a outro cargo, já que ele tem um colégio eleitoral muito forte, e esse inclusive é o principal motivo que tem aí arrefecido talvez essa união entre Lula e Alckmin. Bora pro vídeo. Pois bem, meus amigos, se em 2014 disséssemos para você que em 2022 estava sendo cogitado uma chapa que envolveria... Pois bem, meus amigos, se em 2006 a gente cogitasse a possibilidade de que em 2022 aconteceria a junção de uma chapa entre Lula e Alckmin, pareceria mentira para muitas pessoas, já que os dois eram adversários políticos. E a gente lembra que acabou acontecendo de 94 para cá, que até a eleição de 2014 existe uma disputa ali para a vaga do Executivo Nacional entre PT e PSDB, uma divisão ali sempre de disputa, segundo turnos frequentes ali acontecendo também justamente entre candidatos do PT e do PSDB. O problema é que depois da chegada do João Dória no PSDB e depois de toda aquela confusão que o Aécio Neves fez após perder a eleição de 2014, o partido começou a perder relevância, começou a perder o foco de algumas pautas históricas que ele tinha também, e levou figuras como o Dória para o partido, que acabou deixando o olho crescer muito mais dentro da política do que o combinado com seus padrinhos, dentre eles o próprio Geraldo Alckmin. Segundo a Mônica Bergamo, pessoas que fazem parte do primeiro escalão tanto do PSB quanto do PT estariam negociando aí a ida do Geraldo Alckmin para o PSB para poder lançar ele como vice do Lula. A formação dessa chapa, apesar de agradar algumas pessoas, tem uma certa resistência também por parte de outros grupos, mas a maioria dos indivíduos que são lá da primeira linha, digamos assim, do primeiro escalão dos partidos, acho que é viável e que é possível. E vocês aí, evidentemente, que devem estar se perguntando de onde é que eles tiraram isso, porque se eles eram adversários políticos e o Alckmin tem visões econômicas e políticas diferentes do Lula, por que é que eles estariam possivelmente se unindo em uma chapa? E outra situação estranha, o Alckmin, que em tese sempre foi ligado a um partido de direita, estaria disposto a ir para um partido de esquerda ou de centro-esquerda para poder se juntar com o PT? Primeiro de tudo, a gente precisa lembrar que a eleição se ganha com votos. Para quem não entende como é que funcionam os votos, a gente tem alguns colégios eleitorais no Brasil que são extremamente importantes. O principal é o Colégio Eleitoral de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia. Esses são os 4 principais colégios eleitorais que a gente pode citar aqui. Aí a gente tem Rio de Janeiro também, que é um colégio eleitoral muito forte, e esses colégios eleitorais são bastante disputados. A gente sabe que a esquerda, em especial a esquerda petista e a esquerda lulista, tem muita força no Nordeste, tanto que na última eleição, em 2018, o candidato do PT, Haddad, ganhou em todos os estados do Nordeste, com exceção do Ceará, que quem venceu foi o Ciro Gomes, mas no segundo turno a gente viu acontecer essa vitória aqui em todo o Nordeste. Porém, para que o candidato de esquerda consiga um certo conforto para um pleito eleitoral que ainda irá acontecer no final de 2022, ele precisa consolidar uma base de votos na região sudeste.
E o Alckmin tem muitos votos em São Paulo e pode trazer alguns votos ali também da região do Mato Grosso, da região também de Santa Catarina, que são regiões um pouco mais abaixo ali do mapa. E isso pode, de alguma maneira, trazer uma ilusão na cabeça de quem imagina que essa estratégia vai funcionar, de que isso facilitaria a eleição pro Lula. Eu já disse para vocês que eu não concordo desde o início desse vídeo com essa união, não acredito que essa união irá acontecer. A estratégia no papel é boa por causa da quantidade de votos que o Alckmin teria, mas na prática não será tão eficaz, porque quem vota no Alckmin não é o eleitor de esquerda, é o eleitor de direita, que acredita que o Alckmin foi um bom político para o estado de São Paulo, para a cidade de São Paulo. Então esse é o eleitorado do Alckmin. Se o Alckmin se tornar vice do Lula, os votos que iriam para o Alckmin serão divididos para outros nomes. E quem pode se beneficiar com isso é o Sérgio Moro, porque eu não acredito que vão conseguir se aglutinar esses votos todos em torno do Geraldo Alckmin. Na minha opinião, e eu já falei sobre isso aqui em outros vídeos, que se eu fosse o Alckmin, eu me lançaria candidato a governador de São Paulo pelo PSD. Eu não quero, evidentemente, que o Alckmin ganhe, isso é claro, mas eu tô falando para vocês como estrategista político e como cientista político. Eu não lançaria ele como vice do Lula. Até porque o Alckmin, nas pesquisas que tem aparecido aí recentemente, ele tem liderado as pesquisas para 2022 em São Paulo. Em algumas pesquisas ele está perdendo para o Haddad, em outras ele está empatado tecnicamente com o Haddad. Mas uma coisa fica clara, que ele tem muita força em São Paulo. E esse acordo, claro, com a ida do Geraldo Alckmin para uma chapa aí de vice do Lula, serviria para duas coisas. A primeira coisa seria para trazer esses votos. A segunda, para tirar ele da corrida eleitoral, que seria o candidato mais forte contra o Haddad em 2022. Então isso praticamente abriria o caminho para o Haddad e para o Boulos disputarem em uma eleição, possivelmente para o governo de São Paulo em 2022. Mas o Kassab é esperto e o PSD, que é o partido do Kassab, está em ascensão. E ele já está em conversas adiantadas com o Geraldo Alckmin para que o Geraldo Alckmin seja o candidato a governador em São Paulo pelo PSD. Então, se eu pudesse apostar hoje com vocês, eu não apostaria na candidatura do Alckmin como vice do Lula por diversos motivos. Primeiro, o PSB não vai ganhar muita coisa com isso. Segundo, quem perde muito é o Alckmin. O Alckmin vai perder a candidatura de São Paulo, que vai passar para outra pessoa, e isso vai abrir o caminho para o PT em São Paulo, mas corre o risco de essa evasão de votos aí, que em tese acredita-se que iria para o Lula, porque o Alckmin estaria com o Lula, acabe não indo. Isso é uma análise que eu estou fazendo aqui, claro, de todo o cenário, mas eu não acredito que essa chapa saia do papel. Estou até cogitando aí, inclusive, aproveitando que eu estou fazendo esse vídeo aqui já também, a desistência oficial do Ciro Gomes, já que estão alegando que o Ciro Gomes não consegue decolar, e a votação dos precatórios aí por parte dos deputados do PDT seria um motivo para que ele se retirasse da corrida de 2022 de forma honrosa. Eu vou falar um pouco mais sobre isso aqui, porque eu ainda não acho que o Ciro Gomes já entregou as cartas. Eu ainda não acho, mas eu digo para vocês que não só existe a possibilidade de ele não ser candidato, como também existe a possibilidade de ele ser candidato e não ser candidato pelo PDT e sair uma chapa aí, inclusive até ele ali em um partido mais próximo da centro-direita ou do centro. Aguardem que eu estou finalizando o roteiro de um vídeo que deve ser gravado hoje ainda para vocês também, que vocês vão estar vendo aqui, tá bom? Passado essas informações para vocês, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, se inscreva no canal se você puder, deixa like e como eu sempre digo aqui no final do vídeo para vocês, cabeça vazia é oficina para Bolsonaro.